nome é Ana Cláudia Mesquita Garcia, sou enfermeira paliativista e docente na Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Alfenas. Eu vou apresentar aqui o tema Dimensão Social em Cuidados Paliativos. A aula de hoje foi desenvolvida com base no manual Cuidados Paliativos, Manual de Orientações quanto à Competência Técnico-Científica, Ética e Legal dos Profissionais de Enfermagem, volume 2, desenvolvido pelo Corém de Minas Gerais. E para iniciar a aula, eu trouxe uma frase do livro intitulado O Último Sopro de Vida, escrito pelo Paul Kalanithi. Ele diz o seguinte: doenças graves não são obstáculos que alteram a vida, elas a despedaçam. Então, como profissionais de saúde, de forma geral, mais especificamente como profissionais de enfermagem, é importante que nós estejamos atentos e que entendamos a importância de entender a experiência do paciente, da pessoa que está acometida por uma doença grave, né? Considerando todo o impacto que essa doença pode trazer para a vida dessa pessoa. E quando nós falamos em cuidado paliativo, nós falamos do alívio do sofrimento, do alívio da dor total, seja nas dimensões física, psicológica, espiritual e social, que é o que nós vamos abordar hoje aqui. Bom, então, nós precisamos entender o impacto dessa doença em todas essas dimensões da vida da pessoa, inclusive o impacto da doença na dimensão social da vida do indivíduo. Eu trouxe um caso para auxiliar na ilustração de como a doença pode, então, impactar a dimensão social do indivíduo. É o caso de um adolescente que foi diagnosticado com câncer. Era um jovem com perfil de alto desempenho, o melhor de sua classe na escola. Jogava futebol em campeonatos regionais e era amado por todos. No entanto, devido à doença, ele falava constantemente sobre seu medo de ser deixado de fora de seu grupo de amigos, porque ele não poderia mais frequentar a escola, sendo que seus amigos seguiriam suas vidas, enquanto ele estaria preso em casa ou no hospital. Então, no caso desse exemplo, um jovem, um adolescente, que tinha a sua vida, né, normal ali, né, como boa parte dos adolescentes, com bom desempenho escolar, com seu grupo de amigos, e a partir do momento em que ele recebe o diagnóstico dessa doença grave, do câncer, que ele começa o tratamento para a doença, ele se vê privado de coisas que eram muito importantes para ele, como, por exemplo, a companhia dos amigos, percebendo que os amigos iriam seguir as suas vidas normalmente, as suas vidas de adolescentes normalmente, e ele estaria preso dentro de um hospital, né? Preso dentro daquele contexto de doença. Então, o medo de ser deixado de fora, o medo da exclusão, o medo do esquecimento, o medo de perder o seu papel social, né? De inclusive a sua própria identidade como indivíduo. Bom, e aí eu trouxe, né, aqui a fala de um estudioso, quando ele vai mencionar a questão da importância da vida em sociedade para o ser humano. Nós somos seres sociais, sociáveis, feitos para conviver em grupo, né? Ao longo da nossa evolução como seres humanos, a nossa história é marcada pela convivência em grupo, pela necessidade de estar em grupo. Uma população de indivíduos que não estivesse profundamente socializada
não poderia ser considerada adequadamente humana. Tão importante para nós, como seres humanos, é a convivência com nossos semelhantes, a convivência, a interação social, né? Bom, e quando nós falamos, então, da vida social, nós estamos falando da convivência com outras pessoas, com familiares, com amigos, com pessoas do trabalho, com, né, a sociedade de forma geral, além do papel que o indivíduo desempenha nos meios sociais. Então, esse papel que o indivíduo desempenha na sociedade em relação à sua profissão, seu papel político, religioso e também em outras esferas, é de extrema importância para nós como seres sociais. um, Esclarecendo um pouco, né? O que são os papéis sociais, o que é uma função social? Nós podemos entender como papéis sociais as orientações dadas às pessoas para que elas ajam de forma compatível com as suas funções sociais, como, por exemplo, um estudante, um trabalhador, um pai. Então, a depender da função social que aquele indivíduo, que aquela pessoa desempenha, ele vai ocupar um papel social dentro da sociedade, né? E o que nós entendemos, então, por função social? É um conjunto de atividades que se espera da pessoa em virtude do seu papel e implica em uma determinada posição no espaço social. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para um estudante, para um trabalhador, para um pai, para uma mãe, para um professor, né, nós imaginamos que aquela pessoa, decorrente dessa função que ela ocupa, ela tem funções que são características desse papel ocupado como pai, como mãe, como trabalhador, como estudante. Bom, então, é nas comunidades, nos grupos, nas famílias, são nesses contextos que os indivíduos, que as pessoas vão então exercer, desempenhar esses papéis sociais, executando, colocando em prática as suas funções sociais de acordo com o papel social que elas ocupam, de modo que a vida da pessoa pode ser estruturada em torno das funções que ela tem ou deseja ter, né? Então, esse papel social, as funções sociais atreladas a esse papel social que a pessoa ocupa, muitas vezes ocupam um papel central, um espaço central dentro da vida desse indivíduo. E quando a doença chega e arranca, muitas vezes, essa pessoa desse papel, dessa função social, isso pode ter um impacto muito grande para esse indivíduo. A presença de uma doença grave pode afetar negativamente o desempenho de tais papéis e atividades sociais. Aqui eu trago alguns outros trechos do livro que eu citei anteriormente, O Último Sopro de Vida, um livro escrito pelo Paul Kalanithi. Ele foi um médico neurocirurgião, foi diagnosticado com câncer grave, e nesse livro, então, ele conta a sua experiência de vida nessa trajetória, desde o diagnóstico que ele recebeu, como isso teve um impacto na vida pessoal dele, mas essencialmente na sua vida profissional, né? Porque a função social que ele exercia, o papel social que ele exercia, foram totalmente modificados pela doença, e isso causou um impacto muito grande nele, como indivíduo, como pessoa. Então, essas são algumas das falas dele no decorrer do seu livro, né, do relato da sua experiência, que nos ajudam a identificar como o papel social que alguém ocupa, né, pode ser de extrema importância para aquela pessoa, de extremo valor para aquela pessoa. Ele diz o seguinte: por não estar trabalhando,
não me via mais como a pessoa que eu havia sido. Então, a perda da identidade, né? Ele se reconhecia como um neurocirurgião, um profissional que desempenhava determinada atividade que para ele, para a vida dele, tinha um significado muito especial, e de repente ele não podia mais exercer essa função por conta das limitações impostas pela doença. Em outro momento ele diz, né, com a minha identidade destruída. Então, a doença foi tirando dele, né, aquilo que era familiar para ele, aquilo que construía a identidade dele, como nesse caso, relacionado à dimensão social, a profissão que ele exercia, o papel social que ele tinha, que ele ocupava, né? Meu corpo e a identidade ligada a ele haviam se transformado, decorrente também do impacto causado pela chegada da doença e como isso impediu que ele continuasse realizando, executando as funções sociais que eram características do papel social que ele ocupava, como médico, como neurocirurgião, como pesquisador, como esposo, depois como pai, né? A conjugação dos verbos ficou confusa também. O que é correto? Eu sou neurocirurgião, eu era um neurocirurgião ou já fui um neurocirurgião e vou ser novamente. Então, ilustrando bem toda essa confusão, né, a respeito da própria identidade que a doença traz, quando ela impede o indivíduo, ela arranca o indivíduo do papel que ele ocupava, focando aqui no tópico que nós estamos abordando em relação à dimensão social. Considerando a abordagem da dor total em cuidados paliativos, o indivíduo ele pode sentir dor em qualquer uma dessas quatro dimensões da dor total: dor física, dor psicológica, dor espiritual e dor social. E as doenças incuráveis, elas vão alterar o status social da pessoa enferma. E muitas vezes é essa alteração que vai levar a essa dor social. Então, alguns exemplos. Alteração da aparência, né? A doença vai trazer, muitas vezes, decorrentes da própria doença ou do tratamento que estiver sendo realizado, a alteração da aparência daquele indivíduo, daquela pessoa, né? Como isso impacta, por exemplo, a convivência social dela com outras pessoas, considerando as modificações no corpo, as modificações na aparência. Perda de papéis sociais, profissionais e familiares. Então, muitas vezes, aquele indivíduo que ocupava o papel de pai, de trabalhador, de provedor, ele é retirado de todos esses papéis por conta das limitações impostas pela doença. Ele não consegue mais trabalhar pelos limites físicos ou muitas vezes por questões emocionais, psicológicas. Ele talvez não consiga mais acompanhar, por exemplo, os filhos na escola, nas atividades de lazer, e isso traz uma dor social muito grande para o indivíduo. Pode trazer, né, na maioria das vezes, uma grande dor social para esse indivíduo. A dependência. Então, uma pessoa que era totalmente independente, tomava as decisões sobre a própria vida, de repente ela passa a depender de outras pessoas que, por sua vez, vão precisar alterar suas próprias rotinas de vida para conseguir prestar o auxílio necessário, cuidar daquele familiar que está enfermo. Alteração da percepção de futuro, insegurança quanto ao futuro. Então, aquela pessoa que tinha os seus planos, o que gostaria de fazer no futuro em relação ao seu trabalho, à sua família, aos seus estudos, enfim. De repente, esse planejamento cai por terra, considerando todas as modificações, todas as alterações, todas as limitações que a doença pode trazer.
necessidades financeiras, pensando principalmente nas questões de que a própria pessoa enferma, o próprio paciente, muitas vezes vai ficar impossibilitado de trabalhar, então, né, vai precisar realmente deixar o emprego. E muitas vezes outra pessoa da família também, geralmente aquela pessoa que vai ocupar o local, o papel de cuidador principal, e que muitas vezes vai precisar dedicar todo o seu tempo para aquele familiar que está enfermo, esse cuidador vai precisar se ausentar também dos seus estudos, do seu trabalho, e isso pode causar um impacto financeiro muito grande na família. O abandono, então, muitas vezes, a depender do vínculo afetivo maior ou menor existente entre os membros daquela família, ou a depender das necessidades financeiras que muitas vezes impedem a questão de que alguém da família cuide exclusivamente daquele indivíduo que está enfermo, pode levar ao abandono. Perda dos laços sociais. Então, uma pessoa que tinha uma vida social ativa, que frequentava a sua comunidade, diversos grupos sociais, muitas vezes, decorrente então das limitações da doença, passa a ficar restrita ao seu domicílio, não tem mais condições de ter aquela vida social que ela tinha antes da doença. Inacessibilidade a serviços ou invisibilidade social, como, por exemplo, no caso das populações vulneradas, da população de rua, por exemplo, né? E o medo de não ter uma vida digna, de não ter uma morte digna também, decorrente da própria doença, podem sim acometer essa pessoa que foi diagnosticada, inclusive contribuir para o prejuízo da dimensão social desse indivíduo. Então, considerando sempre a dor total dentro do cuidado paliativo, então, quando nós falamos do paciente, da pessoa em cuidado paliativo, nós não podemos focar de forma nenhuma somente nas suas demandas físicas, somente nas suas demandas biológicas. Assim como nós olhamos para as demandas físicas desse indivíduo, nós também precisamos olhar para as demais dimensões desse indivíduo, considerando o conceito de dor total, inclusive a dimensão social desse indivíduo. Então, será que essa pessoa, esse paciente de quem eu estou cuidando como profissional de enfermagem, está apresentando algum sofrimento relacionado à sua dimensão social, né? Se ele ou ela está apresentando alguma demanda nessa dimensão, quais são as intervenções possíveis para essas situações? Quais os resultados nós queremos alcançar com essas intervenções? A atenção à dor social não se restringe ao olhar do assistente social, mas trata-se de uma dimensão a ser compartilhada com e entre a equipe multi. Quando se trata, então, das questões sociais da vida de um indivíduo, o profissional referência é o profissional do serviço social, o que não significa que os demais profissionais da equipe multidisciplinar, da equipe multiprofissional, não precisam se preocupar com essa dimensão da vida do paciente que está sendo assistido. É dever de todos os profissionais que compõem a equipe multiprofissional se atentar, né, e se preocupar aí com as 4 dimensões da dor total em cada paciente, em cada familiar que estiver sendo assistido. Bom, e quando nós falamos então da dimensão social, é extremamente importante que o profissional de enfermagem ele se atente também à família do paciente em cuidados paliativos. Nós vimos então que a doença ela pode sim alterar diversas questões, né, na dimensão social da vida do paciente, mas isso pode acontecer também na família dessa pessoa que está enferma. Bom, então, considerando o contexto social referente à família do paciente. O histórico familiar de uma pessoa
além de qualquer outro fator, influencia o significado que ela atribui a uma doença grave. Então, quando nós cuidamos de alguém, né, de algum paciente no contexto do cuidado paliativo, nós precisamos conhecer esta pessoa. Tem um médico, né, que foi bastante importante na história da medicina, que ele diz o seguinte: tão importante quanto conhecer a doença que o homem tem, é importante conhecer o homem que tem a doença. Então, é extremamente necessário que o profissional conheça aquela pessoa de quem ele está cuidando, a história de vida, a biografia dessa pessoa. E isso vai incluir a história dessa família, a história de convivência desse paciente com a família, né? Os costumes daquela família, enfim, conhecer a família do paciente é extremamente importante quando se fala no planejamento de cuidados, em cuidados paliativos. Componente importante da visão de mundo de qualquer pessoa é a sua família, pois ela fornece ao indivíduo a sua história, um forte padrão de crenças, tradições e uma identidade. Então, a partir do momento que eu conheço essa família, quais são as crenças, quais são os valores dessa família, as tradições dentro dessa família, isso vai me ajudar a entender muito o próprio paciente de quem eu estou cuidando como profissional de enfermagem. Cada indivíduo está intimamente ligado e é afetado pela vida de sua família, que, por sua vez, responde a mudanças no indivíduo. É uma interferência e uma influência de mão dupla. Assim como a família, a forma de ser da família, as crenças da família, os valores da família vão influenciar no modo de ser do paciente, o paciente também influencia no modo de ser da família. E para entender completamente o impacto de uma doença em um paciente, é imprescindível que também seja considerado o impacto desta na família como um todo. Então, quando uma pessoa, um indivíduo que é membro de uma família, ele é acometido por uma doença, essa doença vai alterar não somente a vida desse indivíduo único, mas muito possivelmente também vai alterar a vida de todas as pessoas que convivem de forma mais próxima com esse paciente. Mas então, o que é família? Que é importante também que nós entendamos o conceito de família. Quando eu estou falando de família, eu estou falando de quem especificamente? Da forma mais tradicional, a família pode ser entendida como o paciente, seus cônjuges, seu cônjuge e seus filhos, né? Família ali, o núcleo tradicional familiar. Mas é importante ampliarmos também o nosso entendimento a respeito de quem podem ser consideradas as pessoas que compõem a família daquele indivíduo, que não necessariamente são pessoas com um vínculo consanguíneo. Então, por exemplo, pessoas não relacionadas entre si por parentesco sanguíneo ou casamento podem funcionar como uma família. Às vezes o paciente ele não tem um vínculo de parentesco com o vizinho dele, por exemplo, a vizinha, mas eles têm um vínculo afetivo, um vínculo emocional importante que faz com que esse paciente considere aquela pessoa como se fosse alguém da família ou até mais próximo do que alguém da própria família. A família pode ser simplesmente definida como aqueles indivíduos considerados familiares por uma pessoa. Então, quando, como profissional de enfermagem, estou prestando assistência a alguém, né, a alguma pessoa, eu preciso entender quem, para ela, na perspectiva dela, é parte da família dela. Quais são aquelas pessoas próximas que realmente são importantes para ela? Sejam pessoas que tenham um parentesco sanguíneo ou não. A definição de família deve ser ampliada. Pode significar ligação sanguínea, relacionamentos a partir de um compromisso emocional, ou o grupo ou pessoa no qual o indivíduo se sente mais conectado. Né? Então, eu preciso perguntar
para o paciente, para a pessoa de quem eu estou cuidando, quem ele considera como família, que pode ou não ser os seus parentes sanguíneos. Conhecer e compreender a família, com seus limites e possibilidades, é essencial para um atendimento adequado, né? Pensando que a maior parte do tempo do paciente vai se passar dentro do ambiente domiciliar, dentro de casa, com essas pessoas que são seus familiares, essas pessoas que são mais próximas, é extremamente importante que a equipe de saúde entenda o funcionamento dessa família, desse grupo de pessoas, para que, identificando os limites, as potencialidades dessa família, possa-se, então, traçar um planejamento de assistência adequado para esse grupo de pessoas. Necessário conhecer os tipos de vínculos existentes entre os membros da família. Qual é a relação entre o paciente e a família, né? Pode ser uma relação de um vínculo afetivo positivo, mas pode ser o contrário também. Pode ser que haja uma relação conflituosa entre o paciente e os seus familiares. Então, qual é a relação, qual é o tipo de vínculo existente entre essas pessoas? A família tem condições financeiras, emocionais e ou organizacionais de cuidar do enfermo? E a forma como o paciente quer ser cuidado? Então, muitas vezes, a família tem um vínculo positivo com a pessoa que está enferma, mas não tem condições financeiras, por exemplo, de que para que algum dos membros deixe de trabalhar para que fique de forma integral assumindo os cuidados do paciente, né? Ou às vezes a família tem condições financeiras, mas não tem um bom vínculo com o paciente, né? Ou às vezes não tem estrutura emocional para lidar com o sofrimento advindo da doença. Então, como essa família, esse grupo de pessoas se comporta diante dessa situação de doença, né? Além da questão da vontade do próprio paciente, como ele gostaria de ser cuidado, é possível atender a essas vontades do paciente, né? O que pode ser feito entre família e equipe de saúde para que, na medida do possível, consiga se atender às necessidades, às vontades do paciente. Lembrando sempre que a família sanguínea é a responsável legal pelo cuidado do paciente. Aquelas famílias que são conflituosas, elas demandam maior atenção e cuidado por parte dos profissionais de saúde. Então, é importante que os profissionais de saúde identifiquem, né, o padrão de funcionamento de cada família individualmente, para que, de acordo com o padrão de funcionamento daquela família, as estratégias sejam traçadas para que sejam as mais efetivas possíveis, pensando no cuidado, na atenção às demandas do paciente e da família. Famílias disfuncionais. Não existem famílias disfuncionais, existem famílias que funcionam de maneiras diferentes. Porque quando nós assumimos que existem famílias disfuncionais, significa então que existem famílias funcionais, ou seja, aquelas famílias que funcionam da maneira correta. Só que não existe isso, não existe uma maneira correta de uma família funcionar, né? As famílias, os grupos de pessoas funcionam de formas diferentes, sem querer identificar que essa família é funcional, é correta, é certa e aquela é errada. Não, elas só funcionam de maneiras diferentes. E aí a importância de se identificar como essas famílias funcionam, qual é o vínculo existente entre os membros dessa família, as questões sociais relacionadas a essas famílias, para que, como profissionais de saúde, possamos traçar, então, o planejamento de assistência para o paciente e para a própria família, considerando que a unidade de cuidados em cuidados paliativos se trata tanto do paciente quanto da família. Como essa família se comunica? Como os membros dessa família se relacionam? Será que uma reunião familiar, chamar a família para uma reunião com a equipe de saúde, para conversar sobre o quadro do paciente, será que isso vai funcionar para todas as famílias?
né? Nem sempre. Então, conhecer a família para que se possa traçar o plano de assistência mais adequado, considerando as particularidades de cada grupo familiar. Outro fator importante, será que os membros dessa família já tiveram uma experiência anterior de cuidado de uma pessoa enferma? Né? Pessoas que já cuidaram, por exemplo, dos seus pais, de irmãos, já cuidaram de algum familiar enfermo, vão se posicionar e reagir de uma determinada forma diante da necessidade de cuidado de um outro familiar. Diferentemente de pessoas que nunca passaram por essa experiência, que nunca cuidaram de alguém enfermo. Bom, e aí alguns pontos que são bastante importantes e que podem, como profissionais de saúde, como profissionais de enfermagem, podem nos ajudar a conhecer melhor esse contexto familiar, né? Então, primeiro, a composição familiar. Lembrando que a família pode não necessariamente ser composta por parentes sanguíneos. Então, quem é a família daquele paciente? Pensando nesse contexto mais ampliado de família, né? Qual é o local de moradia? É um local adequado, considerando as condições de saúde? É um local que tem fácil acesso ao hospital, a uma unidade de saúde, caso seja necessário? Ou é um local distante das unidades de saúde? Qual é a profissão, a situação empregatícia do paciente, dos membros dessa família, considerando que a questão financeira é algo que causa um impacto bastante considerável nas famílias quando um dos seus membros recebem aí o diagnóstico de uma doença grave. E ainda nesse contexto, então, qual é a renda familiar dessa família, considerando que a partir do momento em que o paciente recebe um diagnóstico, vai se iniciar o tratamento, vão aparecer novas despesas para a família, como, por exemplo, a compra de medicamentos, né? Será que algum dos membros da família vai precisar deixar de trabalhar? Ou o próprio paciente, que às vezes era esteio de família, não vai poder mais trabalhar? Qual é a religião? Se há, na verdade, se há alguma religião, alguma crença religiosa na família, e que crença religiosa é essa? Porque muitas vezes as crenças religiosas vão influenciar bastante na forma como o próprio paciente, como a própria família vão lidar ali com aquele contexto desafiador da doença, né? E se há uma rede de suporte social, a outros familiares com quem se pode contar caso o paciente precise de ajuda, caso o cuidador principal precise de ajuda, a vizinhos próximos, a alguma comunidade, algum grupo social no qual o paciente ou essa família estejam inseridos, que também podem vir a colaborar no cuidado desse paciente, dessa pessoa que está enferma. Então, identificar essa rede de apoio social é extremamente importante, pensando na atenção às demandas sociais do indivíduo. Passando para as considerações finais, eu trouxe uma fala, né, de dois estudiosos importantes que diziam o seguinte: é preciso questionar uma sociedade que despoja as pessoas de sua identidade e os transforma em algo como um número, uma doença ou apenas um caso. Afinal, tão importante quanto conhecer a doença que o homem tem é conhecer o homem que tem a doença. Muito obrigada.